Não use if, nem switch. Ou melhor, aprenda a utilizar recursos mais sofisticados do JavaScript que em muitas situações vão substituir esses comandos. Bom, vamos começar do início. Talvez você não conheça nada de programação. É o primeiro contato que você tem. Não tem problema nenhum, porque nós vamos construir aqui, primeiro, uma aplicação muito simples. Mesmo que você não conheça, nunca viu nada de lógica, de programação, etc., nós vamos aqui mostrar como criar este pequeno programa. Entre com valor 1, 5, por exemplo. Entre com a operação, vamos dizer que seja menos, ok? Entre com valor 2, vamos dizer que seja 2, e ele mostra o resultado. 3, 5 menos 2 igual a 3, e ele recomeça, e você tem uma calculadora que segue infinitamente. E nós vamos mostrar como criar este programa. É um bom programa para começar para quem nunca programou. O que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar cada um dos comandos que nós vamos utilizar e depois vamos mostrar o programa inteiro. E mais, nós vamos fazer tudo isso dentro diretamente do Chrome. Ou seja, você pode assistir esse vídeo e repetir cada um desses comandos, entender os comandos e depois repetir o programa em si. Você vai estar dando os primeiros passos na programação. Mas esse vídeo se torna mais interessante na segunda metade dele, porque nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos mostrar mais alguns comandos e implementar novamente este programa. Só que agora utilizando recursos avançados do JavaScript. Por que é importante aprender os recursos avançados da linguagem JavaScript? Hoje em dia, cada vez mais o desenvolvimento front-end utiliza JavaScript junto com o framework React. E o framework React se baseia muito nos recursos avançados do JavaScript para construir códigos eficientes. Então, na verdade, se vocês querem entrar nesse mercado, cedo ou tarde vocês vão passar por situações em que vocês vão ter que, talvez, participar de uma entrevista de emprego, talvez mostrar um código que vocês já desenvolveram, talvez entender um código existente. Talvez mesmo prestando serviço, vocês tenham que receber um código e conseguir trabalhar com ele. Tudo isso exige um conhecimento dos recursos avançados do JavaScript. Hoje, no mercado competitivo, e não tenham dúvida, entrar nesse mercado significa ser melhor do que 50, 100 outras pessoas que vão disputar com você qualquer vaga que seja. Entrar nesse mercado significa ir muito além do básico. Significa realmente conhecer a fundo uma tecnologia. Então vamos ver aqui o básico. Se você não tem nenhum conhecimento, não tem problema. Tudo que nós vamos mostrar aqui, nós vamos começar do básico. E depois nós vamos passar para algo um pouco mais sofisticado. O que eu farei aqui é criar todo o programa diretamente no navegador Chrome. Ou seja, na sua casa, você pode abrir o Chrome e fazer o mesmo que eu vou fazer aqui. Eu estou aqui numa página normal, por exemplo, no Google, e eu digito about, blank. O que acontece? Eu trouxe uma página em branco. Nessa página em branco, com o botão direito e clicando em inspecionar, ele abre uma janela que tem essa opção console. Então aqui eu estou com um console JavaScript. About, blank, botão direito inspecionar, console. É o nosso console e aqui nós vamos escrever um programa. Toda vez que eu digito alguma coisa aqui, é um comando JavaScript que ele executa. Por exemplo, eu posso digitar alert olá mundo. O que ele vai fazer? Quando eu dou Enter, ele exibe olá mundo. Eu também posso executar mais de uma linha de comando. Como que eu faço isso? Alert, oi. E agora eu dou Shift Enter. Aí ele só foi para a linha de baixo. Alert, tchau. Agora, em vez de Shift Enter, eu digito Enter. Ele exibe uma janela com oi e uma janela com tchau. Porque isso é uma função, a função alert, que já vem no JavaScript, e ela faz isso. Ela exibe o que eu escrever. Além disso, nós vamos ver, por exemplo, variáveis. Eu posso ter uma variável mensagem igual a oi, ou oi mundo. Tudo bem. O let significa para criar a variável mensagem. O igual significa receber. Criei a variável mensagem e ela recebeu essa string oi mundo. Então agora eu posso simplesmente dizer alert mensagem e ele exibe oi mundo. Eu também posso escrever alert e aqui eu uso o crase. O crase é muito semelhante ao aspas,
eu posso criar uma string aqui, eu posso dizer olá mundo, mas o CRAS tem algumas vantagens. Uma delas é que eu posso colocar variáveis aqui dentro. Por exemplo, a variável é, dois pontos, e aqui que eu vou colocar a variável, dólar, e entre chaves eu escrevo a variável. Então, quando eu fizer isso, eu digo a variável é, e aqui estou colocando a variável. Observe, mensagem vale oi mundo. Quando eu der o Enter, ele diz a variável é oi mundo. Então, eu posso também criar variáveis que são números. Por exemplo, let valor 1 é igual a 10. Se eu der alert valor 1, ele vai exibir 10. Mas como é um número, eu posso fazer valor 1 é igual a valor 1 mais 3. Ok, agora valor 1 é 13. Se eu der alert valor 1, ele vai exibir 13. Eu posso também usar um comando que é o prompt. O prompt, por exemplo, entre com um número. Assim como o alert, ele vai exibir uma janela. Só que a janela do prompt, além do texto, vem com um espaço para você digitar alguma coisa. Por exemplo, 12. Só que aí não me serve com muita coisa, porque eu só executei o prompt. Mas eu posso, por exemplo, ter let valor 2, criei valor 2, e depois botar valor 2 é igual a prompt entre com um número. E agora, se eu digitar 10, agora valor 2 vale 10. Com o detalhe que ele vale a string 10. Então, se eu quiser que ele valha o number 10, tem algumas formas. Uma delas é fazer o seguinte. Aqui eu estou apagando. É igual a mais. Se eu boto mais na frente de uma string, de uma variável que é uma string, ele transforma num number. Então, observe. Valor 2 igual a mais prompt. Vou digitar 3. Observe que ele não botou com uma cor diferente e não botou entre aspas. Ele veio o number. Valor 2 mais 1 vai dar 4. Valor 2 mais 3 vai dar 6. Por isso que eu tenho que usar esse mais para transformar de uma string em um number. Muito bem, então aprendemos várias coisas aqui, mas é óbvio que se vocês estão recém começando aqui, vocês não vão entendê-las diretamente, a não ser que vocês assistam algumas vezes, abram o console e reproduzam, que também é uma opção. Mas nós estamos mostrando algumas coisas que nós vamos usar agora para implementar o nosso código. Mais duas coisas nós queremos mostrar aqui, o if e o while. O que é o if? O if é um teste. Se eu fizer, por exemplo, quanto vale valor 2? Vale 3. If valor 2 é igual a 3, ou é maior que 1, para comparar eu tenho que usar 2 ou 3 igual. Vamos dizer, valor 2 maior que 1. Se valor 2 maior que 1, alerte, valor 2 é maior que 1. Então, ele exibe porque é maior do que 1. Mas se eu colocar valor 2 igual a 0, repetindo, e eu estou usando as teclas do teclado, as setas para cima e para baixo para repetir os códigos, se eu faço isso, ele não exibe, porque ele não entrou no if. Mas ele pode entrar no else. Else, alerte, valor 2 não é maior que 1. Por que eu estou dizendo isso? Porque se fosse maior que 1, ele exibiria este alerta. O else é exibido caso o teste não funcione. E ele vai exibir não é maior que 1. Pois bem, e nós podemos fazer inclusive sequências de if. If tal coisa, else. If tal outra coisa, else. If tal terceira coisa, else. If tal quarta coisa, e assim vai. Nós vamos fazer isso neste código. Depois vamos fazer de uma forma mais sofisticada. Mas aqui nós vamos fazer isso. Hoje nós vamos fazer no teste. If a operação é o mais, faça uma soma. Else, if a operação é o menos, faça uma subtração. Else, if a operação é um asterisco, e assim vai. Mas nós vamos fazer isso até fazermos um sair. Observe como fazemos isso. Nós vamos usar o último comando que nós vamos mostrar para essa parte básica, que é o while. O while é parecido com o if, no sentido de que há um teste aqui. Por exemplo, while valor 2 igual a 0.
Tudo bem, enquanto o valor 2 é igual a 0. Se eu apenas desse um Enter aqui, ele iria trancar. Porque o que é o while? É um enquanto. Ele testa. Valor 2 é igual a 0? Sim, é, porque o valor 2 é 0. E ele vai entrar aqui. Eu poderia dar, por exemplo, alert. Vamos só botar alert valor 2. Se eu fizer isso, ele vai exibir o valor 2. Eu vou dar um OK. Ele vai exibir o valor 2. Eu vou dar um OK. Por quê? Porque enquanto o valor 2 for igual a 0, ele vai repetir o que está aqui dentro. Então, na verdade, isso geraria o que se chama de um loop infinito. Mas eu posso colocar aqui valor 2 é igual valor 2 mais 1. Tem outras formas de incrementar, mas não vem ao caso aqui. Então, o valor 2 é 0, ele exibe, valor 2 vira 1. E ele sai. Vamos ver como que acontece? Ele exibe 0 e sai. Mas se eu fizesse um while enquanto valor 2 menor que 3, observe, valor 2 vale 1. Agora valia 1, né? Porque eu tinha acabado de valer 1. Ok. Ele exibe e somou para 2. É menor que 3. Exibiu 2. Somou 1. Valor 2 agora vale 3. E ele sai. Porque valor 2 é 3. Se eu colocar valor 2 igual a 0 e eu fizer o while valor menor que 5, o que ele vai exibir? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, e depois de exibir o 4, valor 2 recebe 4 mais 1, recebe 5, e aí ele sai do while, certo? Estes são os comandos que nós vamos usar para fazer o nosso somador. Quem está começando, mas talvez já conheça um pouco de lógica de programação, já mexeu com alguma coisa, pode pausar esse vídeo, repetir esses comandos, o if, o while, a criação de variáveis, o alert, o prompt, e quando se sentir pronto, dizer, ok, agora eu vou tentar implementar essa calculadora infinita. Bom, nós vamos agora implementá-la usando o if. E depois nós vamos ver que existem formas mais sofisticadas, como eu falei, de implementar a mesma coisa. Como nós fazemos? É simples. Let operação é igual, abre aspas fechadas. Criei uma variável, a variável operação. Por quê? Porque eu vou fazer um prompt e eu vou atribuir à operação esse prompt, o que eu colocar esse prompt, e ele vai ser justamente a operação. Tem uma coisa que eu me lembrei agora, que eu não falei ainda, que é o comando break. Só para excepcionar, o comando break nós vamos mostrar na prática. Não é essencial, dá para fazer sem ele, mas quando vem um break, ele sai do while. Ele não testa mais. No que vem um break, ele simplesmente sai do while. Nós vamos usá-lo aqui também. Então, nada demais. Let valor 1, vírgula, valor 2. Eu só criei as variáveis, não coloquei valor nenhum delas. Só criei a variável valor 1 e a variável valor 2. While. Eu posso até, se eu vou usar o break, fazer um while para sempre. While true. Sempre vai entrar no while. Mas é para não ficar no infinito, eu uso o break. Sempre vai entrar no while. Aqui eu tenho operação é igual prompt entre com a operação mais menos asterisco, que é o vezes, barra, que é o dividir. Ou S para sair. Certo? Operação. E eu estou dando sempre Shift Enter, senão ele executaria. No caso aqui, inclusive, ficaria um loop infinito se eu desse o Enter. Agora é que eu vou fazer a saída do loop infinito. If operação é igual, aí tem que ser igual a S, se for a operação for igual a S, break, e eu saio, certo? Eu posso, inclusive, executar esse código para vermos, ele vai só receber a operação, vai infinitamente, até que eu digite S, e ele faz o break e sai. Nós vamos testar e depois vamos repetir de novo. Ó, eu posso digitar qualquer coisa. Mas quando eu digito S, ele sai. Porque quando eu digitei S, esse operação igual a S ficou verdadeiro e ele executou esse comando. E esse comando é o break que sai do while. Agora vamos terminar o código. Botão direito para subir e vamos fazer o final desse código. Eu vou primeiro pedir aqui, antes mesmo da operação, valor 1. Valor 1 igual a prompt entre com o valor 1. Claro que aqui eu vou colocar o mais porque eu quero transformar isso num number, porque se forem strings, algumas operações não vão funcionar direito. Coloquei a operação, se for essa eu saio. Valor 2 é igual a prompt
entre com o valor 2. E agora vamos usar a nossa sequência de ifs. Eu vou criar aqui em cima também o resultado, mais uma terceira variável. If operação é igual a mais, eu posso usar aspas ou duplas ou simples, tanto faz. Posso usar a crase também. If operação igual a mais, resultado é igual a valor 1 mais valor 2. Else, esse else não é indispensável, eu poderia só fazer o if, porque de qualquer maneira ele só vai entrar no 1 porque a operação ou é igual a mais, ou é igual a menos, etc. Então, apenas se eu não tiver o else, ele vai testar, mesmo sendo mais, ele vai testar o menos, não tem necessidade. Se é o mais, eu não preciso entrar no menos. Se else, então se não é mais, é menos. Então, resultado é valor 1 menos valor 2. Else, vamos até copiar, if operação igual a asterisco, resultado é o valor 1 vezes valor 2. Else, if operação igual a barra, resultado igual a valor 1 dividido por valor 2. E agora, alerte, o resultado é, e aí eu vou usar a crase, porque eu vou botar uma variável aqui dentro, o resultado é dólar, abre chaves, fecha chaves, resultado. Fecho a crase. Vamos dar um Enter nisso e ver o que acontece. Entre o valor 1, 3. Vamos colocar o vezes, por exemplo, 4. O resultado é 12. 8 dividido 2. O resultado é 4. Não interessa, S para sair. E saiu. Concluímos o nosso programa. Ele fica aqui, criou as variáveis, ficou um while, um enquanto infinito, recebeu o valor 1 e valor 2 como números, operação como uma string, sai se a operação é S, se não faz os vários testes de if. If uma coisa, outra, e finalmente faz o alerta. Esta é a maneira tradicional, mais básica, quase igual na grande maioria das linguagens, que ensinam naqueles cursos de lógica de programação, mas não é, em muitos casos, a melhor maneira de fazer uma solução em JavaScript moderno. Depende caso a caso. Nós vamos agora mostrar uma solução sofisticada de implementar este mesmo algoritmo. Agora estamos entrando no que chamaríamos da parte avançada. Mas eu vou fazer a mesma filosofia do que eu mostrei até agora. Ou seja, eu vou mostrar cada um dos comandos que nós utilizamos e depois vou mostrar na prática o novo código de execução. Ele não é particularmente melhor ou pior do que esse, porque são ambos códigos muito simples. Então, numa situação desse tipo, tu pode dizer, não, mas eu prefiro fazer assim ou dessa outra forma. Mas, em sistemas mais sofisticados, muitas vezes é melhor tu usar os recursos avançados. Então, você deve conhecer os recursos, é como se você tivesse um vocabulário mais amplo. Não necessariamente você vai falar difícil em todas as situações, mas como você tem um vocabulário mais amplo, você consegue se expressar melhor. Como você conhece uma gama mais ampla de recursos do JavaScript, você sabe qual o mais adequado para cada situação. Então, inclusive, depois disso, nós vamos mostrar um caso real, de um vídeo anterior que eu fiz, um caso real que eu usei esses recursos mais avançados do JavaScript, e eu acredito que vocês vão olhar e concordar que realmente ficou mais elegante dessa forma. Mas primeiro nós vamos fazer esse exemplo simples. E primeiro nós vamos mostrar uma série de recursos agora avançados que nós vamos usar para implementar essa nova versão do mesmo programa. Interrompendo isso aqui antes, para pedir duas coisas para vocês. Sim, duas. Se vocês gostaram até agora, eu posso pedir duas coisinhas pequenininhas para vocês. Uma delas, curtir nossos vídeos, inscrever, marcar o sininho, comentar se você tem alguma sugestão. E a segunda coisa, ouvir por 15 segundos uma palavra dos nossos patrocinadores. Sim, nós temos patrocinadores, que são nós mesmos, o Eu Curso. Nós temos uma série de cursos que nós oferecemos ao mercado a valores extremamente acessíveis. Vocês estão vendo nossa didática, é uma forma prática de ensino. Nós temos, inclusive, uma formação inteira de 1 ano voltada para você se tornar um desenvolvedor front-end.
eu tenho certeza que é mais legal, mais divertida, mais prática e mais barata do que você imagina. Então, se você tem interesse, olhe nas descrições, porque ali nós vamos falar sobre isso. E é só isso dos nossos patrocinadores, que somos nós mesmos, mas não esqueça de nos curtir. Eu vou começar com o que é o segredo de tudo, que são os objetos literais. O que são objetos literais? Nós vamos criar o ponto. Let P1 é igual. Para ser um objeto literal, nós colocamos entre chaves. E ele tem pares de valores. Como assim pares de valores? Por exemplo, x, 2 pontos, 10, vírgula, y, 2 pontos, 20, vírgula, z, 2 pontos, 15, enter. Ok, o que é isso? Isso aqui significa que P1 tem x, y e z. O x vale 10, o y vale 20, o z vale 15. Ele tem pares de uma chave e um valor. Então, quando eu no console eu digito P1, ele aparece assim. E eu posso abrir e ele mostra o x vale 10, o y vale 20, o z vale 15. Eu posso digitar, por exemplo, P1.x e ele me traz 10. P1.z e ele me traz 15. E, obviamente, eu posso digitar P1.z igual a 50 ou alert P1.z. Mas tem uma outra questão, que é o que permite tudo que nós veremos aqui, que é o seguinte: eu posso também colocar P1, abre colchetes, fecha colchetes, e aqui dentro colocar o valor que eu quero passar para a chave, para assim recuperar um valor. Por exemplo, abre aspas, x, fecha aspas, e ele vai me retornar 10. Inclusive, esse valor poderia ser uma propriedade. Por exemplo, digamos que let chave igual a z. Ok. P1 de chave é P1 de z. E por aqui está todo o segredo. Mas nós vamos mostrar mais algumas coisas um pouco sofisticadas para podermos implementar tudo que nós queremos. A próxima delas é o arrow function. O que é um arrow function? É uma função. Nós já usamos funções. Nós vimos o alerta, por exemplo. Alert é uma função. Quando eu digito alert aqui, ele mostra o que é o alert. É esta função aqui. Prompt é uma função. Quando eu digito aqui, ele me mostra aqui. Inclusive, ele diz, olha, essa função prompt tem um código nativo. Ele não mostra o que é. Mas eu posso criar funções. Eu posso, por exemplo, function alerta. A sintaxe é essa. E aqui nas chaves eu tenho o corpo do alerta. Eu posso dizer alert olá mundo. Isso é uma função. A função alerta. Ok? Se eu digitar alerta, ele me mostra. Aqui está a função. E agora não é um código nativo, é o código que eu escrevi. E se eu digitar alerta assim, eu estou executando a função alerta. Ele exibe olá mundo. Mas essa é uma forma de criar funções em JavaScript. A outra são as chamadas arrow function. As arrow function têm os parâmetros do lado esquerdo e a ação do lado direito. Eu posso, por exemplo, fazer um arrow function, que é assim, a, b, e eu digo a mais b. Certo? Esse é um arrow function. Eu posso, assim como a alerta é esta função, este arrow function eu posso, e é como nós muitas vezes construímos funções, eu posso criar uma variável. Por exemplo, uma variável que vai receber essa arrow function. Arrow function 1 é igual a b, flechinha, a mais b. Então agora, se eu digitar arrow function 10,20, ele me retorna 30, porque arrow function 1 é isso, a,b, flechinha, a mais b. Por incrível que pareça, para quem nunca trabalhou com isso, com essas coisas que eu acabei de mostrar, nós podemos implementar a nossa função, o nosso exercício, sem usar o if. Nós vamos ver isto agora. Para ficar uma solução completa, precisaríamos usar... Nós vamos ver isto agora, então, usando arrow functions e objetos literais. Para quem já quer se desafiar, pode dar um pause agora e quebrar a cabeça pensando, ok,
como eu faço esse mesmo código com isso que nós acabamos de ver. Mas vamos mostrar aqui. Olha só a mágica. Let operações é igual a um objeto literal, certo? Este objeto literal vai ter o mais. O mais é o valor do mais é um arrow function. Vamos ao próximo. Por que eu botei vírgula? Porque é assim que funciona a sintaxe do meu objeto literal. Uma chave valor, vírgula, uma chave valor, vírgula, uma chave valor. Só que a minha chave é mais e o meu valor é um arrow function. Menos a vírgula b, flechinha, a menos b, vezes a vírgula b, flechinha, a vezes b, barra a vírgula b, flechinha, a dividido por b. Ok? Enter. Eu tenho meu operações aqui. Operações. Tem mais, asterisco, mais, menos, barra. Cada um é um arrow function. Ok. E agora? Vamos voltar ao código. Vou subir para vermos o código anterior. Está aqui, certo? Operação, valor, até aqui tudo bem. Enquanto é verdade, valor 1, operação, if operação, valor 2. E agora? Agora, resultado. E já vamos, para ficar mais dramático ainda, vamos apagar todos os ifs. Operações, colchetes, do que? De mais? De menos? Não sei. De operação. Operações de operação, se for o mais, é um arrow function, se for o menos, é um arrow function, etc. Pois bem, então, eu vou colocar valor 1, valor 2. Como assim? Claro, operações, operação não é um arrow function, não é uma função, se a operação for mais, menos, asterisco ou barra, então, vai ser aquela função, e aqui estão os parâmetros dela. E só isso. Valor 1, 10, barra, 3, não, 2 para não dar uma dízima. Ok? Aí ele vai fazer operações de barra, que é uma arrow function dividir, que recebe valor 1 e valor 2. E ali está o resultado. O resultado é 5. Valor 1, 9, menos. Ok, ele vai pegar operações no menos, que é outro arrow function. 2, e o resultado é 7. E quando eu digitar S, ele faz o break, sai porque nós não mexemos nisso. Bom, alguém pode dizer, tá, mas e se você fizer, por exemplo, aqui, algo que não seja nenhum desses? Por exemplo, sei lá, valor 2, 2, ele dá um erro. Por que ele deu um erro? Porque operações de não é um arrow function. E aí ele dá um erro de sintaxe. Bom, aí nós temos formas de resolver isso também. Eu não vou explicar nesse vídeo, só vou mostrar. Mas, se vocês quiserem, coloquem nos comentários. Pá, explica um pouco melhor. E aí, ou eu boto uma explicação mais detalhada no comentário, ou eu faço um vídeo só sobre essa parte. Se quiserem, se realmente 2, 3 pedirem, eu faço um vídeo só sobre isso. Aqui eu vou só corrigir. Mas nós temos vídeos que já falam sobre isso. Primeiro, para evitar o erro. Para evitar o erro, nós fazemos o operador de coalescência nula. Interrogação, ponto. Se operação for undefined, ele retorna undefined. E não erro. Se não for undefined, ele faz o resto. Então, se operação não for undefined, ele vai chamar a função. Mas se for undefined, ele vai retornar 0. Tudo bem, porque aí eu uso a outra coisa que eu posso explicar. Ou nos comentários, ou fazendo no vídeo, que é o shortcut do OR. OR ou operação inválida. E olha só, com esses dois comandos, agora, eu tenho o seguinte. 3 mais
2, 5. Só que agora 3, QQQ, já que estamos no QQQ, 2 ou 3, o resultado é a operação inválida. Agora ele não dá erro, e quando ele retorna o undefined, que é um falso, ele usa o OR e retorna a operação inválida, e agora ficou completo. Bom, e agora vamos sair, né? S para sairmos. Então, este código, claro que ele precisou usar essa construção aqui, mas em muitas situações é mais recomendável. É usado em códigos avançados o objeto literal para você acessar diretamente itens e não ter assim uma sequência de ifs. Nós usamos isso em N situação nos nossos vídeos. Eu vou mostrar uma delas que nós já usamos num vídeo que a gente fez há poucos dias. É este código aqui, que eu vou inclusive aumentar aqui, que é isto aqui. Olha só para saberem rapidinho, eu tenho um add event listener do keydown. Isso aqui é basicamente o que eu vejo quando a pessoa tecla numa tecla. E aí ele pode teclar no arrow up, que é a seta para cima, no arrow down, que é a seta para baixo, etc. E aí eu faço um X e um Y receber não sei o que, mais movimentos do e.key, interrogação, ponto, x, or, 0. Veja, todas aquelas coisas. Eu estou usando o mesmo recurso que nós acabamos de mostrar. Olha só o que é movimentos. Movimentos é para o arrow left, o x é menos 1, eu estou andando para cima no mapa. Desculpe, o x eu estou indo para a esquerda. O arrow right, eu estou indo para a direita. X eu estou aumentando 1. Arrow up é que eu boto o y para menos 1. Arrow down, eu boto o y para 1. Eu poderia fazer com if, só que aí ficaria um código bem pior. Eu estaria aqui dizendo, se ele teclou arrow up, some no, adicione 1 no x. Se botou arrow down, subtrai 1 do x. Botou arrow right, botou arrow left. E se forem várias linhas, várias teclas, eu estaria fazendo uma confusão, um monte de if no meio do código. Aí não, fica muito mais elegante aqui. Aqui eu defini o que acontece com cada uma dessas teclas, e aqui a função simplesmente muda o x e o y, pegando a informação disso. Eu uso esse mesmo exemplo num jogo de senha. Eu tenho um curso inteiro que eu construo um jogo de senha e eu uso esse recurso exatamente para algo muito semelhante. Dependendo de qual é a cor que você escolheu na peça, ele já vai lá e executa o código correspondente diretamente usando o objeto literal. Mas este exemplo aqui é um vídeo de um personagem que você vai navegando por um mapa. Ó, está aqui o mapa. E você vai navegando por esse mapa. E olha só, é duas funções. E uma vocês praticamente já sabem fazer. Porque essa função aqui, o grande segredo dela é usar esse recurso que nós acabamos de ver. E aí tem mais uma função que gera todo o mapa, só isso aqui. Então é um vídeo muito legal. Usa recursos avançados do JavaScript, mas nada muito acima do que nós acabamos de ver nesse vídeo de agora. E ele vem aqui. Então, antes de qualquer coisa, curta, inscreva-se, marque o sininho, veja nos comentários, contraste o nosso curso, brincadeira. E depois, se tiver interesse, visite o nosso vídeo que eu mostro esse mapa, esse joguinho de RPG, que é um vídeo semelhante a esse, um pouquinho mais longo talvez, mas nada de outro mundo, uma horinha só que você aprende um monte de coisa. Então, fica o convite, aqui está o vídeo e muito obrigado por terem nos assistido até agora.